Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja em cada coração. Esteja repleto a nossa vida com essa paz, com esse amor. Que esse amor transborde para a nossa família, a nossa comunidade, aonde a gente passar. Que a gente vai deixando um pouco desse amor e dessa paz que Cristo nos dá. E é nesse momento que nós vamos unindo a Nossa Senhora, pedindo a ela para que ela possa intervir nesse momento de trevas, nesse momento de escuridão, para que possa nos dar a sua luz que emana do seu coração, para que a gente possa ser raio de luz para este mundo de trevas. E o nosso Senhor e nosso Deus possa vir com a tua luz poderosa e dissipar todas essas trevas. Assim a gente vai convidando a você a estar unido à Nossa Senhora, porque ela vai nos levar a ter confiança em Deus, a ter a serenidade de viver na vontade dEle, de viver o que Ele nos coloca em seguir a sua luz, o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. E assim a gente vamos invocando a Trindade Santa no meio de nós, trazendo essa luz por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, ilumina todo o nosso ser, ilumina nossas casas, os nossos lares, a nossa comunidade, a nossa vizinhança e, enfim, toda a cidade e estado aonde moramos, aonde participamos da nossa vida cotidiana. E assim trazendo essa luz do Espírito Santo, que venha conduzindo também a nossa mente, o nosso ser, o nosso coração, para que a gente possa dar mais um passo rumo a Cristo Jesus e trazendo cada vez mais o seu reino aqui para a terra. Vamos para a leitura do livro da 25ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. Vai estar na página 555. Os filhos por mim mais amados. Tauã, 9 de outubro de 1987. Olho hoje com olhos misericordiosos para esta grande nação da China, onde domina o meu adversário, o dragão vermelho, que instaurou aqui o seu reino, impondo a todos, por meio da força, a repetição do gesto satânico da negação e da rebelião contra Deus. Observo os números e profundos sofrimentos destes meus pobres filhos, que caminham nas mais profundas trevas. São os filhos por mim mais amados. Encontro-me ao seu lado, como uma mãe que os quer consolar, ajudar e encorajar. Então, desta terra, desejo dar a minha mensagem materna a todos os meus filhos que vivem nas regiões onde domina o como, eu não posso nem completar essa palavra, vamos mais adiante, ateu, e onde é proibido e punida qualquer manifestação exterior do culto devido ao Senhor, nosso Deus. Antes de mais nada, dou-vos a certeza de que eu estou sempre convosco, como uma verdadeira mãe que está mais perto de vós nos momentos de provas e de dor. Estou atenta às vossas necessidades, conforto-vos no vosso padecer e acolho no meu coração imaculado todos os vossos sofrimentos. Deponho nas vossas almas sementes de amor e de bondade, a fim de que passais seguir pelo caminho do bem, observando os mandamentos escritos pelo Senhor no vosso coração, por meio da sua lei, que foi gravada no íntimo da própria natureza humana.
Depois, com a minha ação materna, abro os vossos corações para que acolham a vida de Deus que em vós age de maneira particular, a fim de que lhes sejam dados em segredo a adoração e o amor que vos é proibido dar-lhe através do culto público e exterior. É assim que o silêncio e no escondimento a verdadeira religião ainda se difunde entre vós e se enraiza na vida de muitos dos meus filhos. Enfim, preparo o dia já próximo da vossa libertação com a definitiva derrota do dragão vermelho, do ateísmo teórico e prático que conquistou o mundo inteiro. Nações da terra, saia da escravidão e das trevas e ide ao encontro de Cristo, que vem para instaurar entre vós o seu glorioso reino de amor. Já está próxima as horas em que eu, a mulher vestida de sol, vencerei o dragão vermelho, prendê-lo-ei com uma corrente e precipitá-lo-ei no inferno, para que não possa mais fazer mal à terra. De fato, esta será totalmente transformada num novo paraíso terrestre para a perfeita glorificação da Santíssima Trindade. Amém. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Vamos para o Catecismo da Igreja Católica. Vai estar no parágrafo 577. Jesus fez uma advertência solene no começo do Sermão da Montanha, em que apresentou a lei dada por Deus no Sinai por ocasião da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento, porque em verdade vos digo que, até que passam o céu e a terra, não será omitido um só ponto, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só destes menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estava à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus ouviu isso, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médicos, mas sim os doentes. Ide e eu aprendei o que significa estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora, ela vai nos levando a um caminho a Jesus. E assim a gente vai vendo o Evangelho também de Jesus
nos mostrando que Ele quer exatamente aqueles que estão perdidos, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão no pecado, aqueles que estão abandonados. Ele quer que a sua palavra chegue até eles. Eles querem que a sua luz chegue até eles. No Evangelho vai dizendo que aquele que, no Evangelho não, no Catecismo da Igreja, o próprio Jesus ele vai dizendo que aquele que não cumprir com toda a lei e os seus mandamentos é de fazer com que todos eles tenham um conhecimento da palavra e um conhecimento eficaz para a conversão e para a salvação de todos. Mas ai daquele que ensinar um mandamento, um menor do mandamento que ele não cumprir. Ele pode cumprir todos os mandamentos, quase todos, e deixar o menor sem cumprir. Então esse daí, ele vai ser menor no reino dos céus. Ser menor no reino dos céus pode significar para nós o purgatório. A gente pode estar salvo, mas a gente precisa ir para o purgatório para purificar o pecado que a gente cometeu e ainda ensinou as pessoas a cometerem. Então a gente precisa tomar bastante cuidado para que a gente seja considerado o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus é aquele que vai direto para os céus. É purificado aqui nesta terra, porque entrega completamente tudo ao nosso Senhor e nosso Deus. E a sua purificação, ela é feita aqui. Pode ser através da dor, do sofrimento, da perseguição e de momentos bastante difíceis. Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas têm doenças aí incuráveis e aí vai sofrendo tanto até chegar à sua morte. Se essas pessoas doarem esse sofrimento para um sacrifício maior de uma conversão de alguma pessoa que ela conhece que precisa daquela conversão, esse sofrimento dela é a purificação e ela vai direto aos céus. Essa purificação, ela vive aqui. Ela pode ter também acontecer que Deus pode realizar um milagre na vida dela? Pode. Deus também pode fazer um milagre da saúde dela também. Mas só cabe a Deus, não cabe a nós. Cabe a nós fazer a doação. Cabe a nós entregar na mão de Deus e deixar que Ele faça a sua vontade. É assim que nós rezamos o Pai Nosso. E é assim que a gente vai ter que aprender. Fazer a vontade de Deus e não a nossa. Então Nossa Senhora vai também voltando aí, caminhando esse momento. Aquelas pessoas lá de Taiwan, onde vive um regime bastante rígido, um regime onde prevalece o ódio, prevalece o poder, prevalece ali um domínio satânico, porque não vem de Deus o ódio. O ódio e esse momento de poderio vem do inimigo, de querer ter sede de vingança, de querer tirar a vida do outro por banal, de querer fazer com que as pessoas cumpram um caminho contra a sua vontade, sendo obrigado a viver uma vida onde ela não quer viver, de forma que ela não quer viver. E assim vai violando toda o sentido da humanidade e o sentido da palavra de Deus, os seus mandamentos. Então assim a gente vai vendo que muitas pessoas elas vivem nestas trevas, nesse sofrimento devido ao poder do inimigo. Nossa Senhora ela vai dizendo que tudo isso vai passar e a terra vai ser limpada. Mas enquanto não acontecer isso, a gente vai viver esse momento. Mas ela vai alertando para a gente, aqueles que morrem na graça de viver a vontade de Deus e ter no seu íntimo e por escrito os mandamentos da lei de Deus, esses estão salvos, esses estão com ela. Esses que juntou muito para ela, esses que levou a luz, que foi luz na vida
de muitos que estavam nas trevas, e que aqueles que estavam nas trevas também receberam a luz e viveram uma vida em Cristo Jesus. A gente pode ver isso como Nagasaki, como aqueles 26 mártires. E aí então a gente vai caminhando também para as outras cidades, para outros momentos, e que isso aconteça no mundo inteiro. Olha só o que acontece nas guerras. Pessoas são obrigadas a matar, são obrigadas a morrer defendendo uma coisa que não serve para ela. Não serve. Por que que não serve? Porque ali está colocando o poder do ódio, da raiva, o poder maléfico. Deus não quer isso. E aí, se a gente voltar na anterior, na vida dos judeus, lá na época de Davi, na época de Moisés, que estava no deserto e que lutaram, foi porque as pessoas queriam atacá-los. Então Deus ajudou, Deus fortaleceu eles para que eles pudessem se ser um povo forte sobre a graça de Deus e ser um povo destemido, porque Deus estava com eles. Por isso tinha a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança foi uma aliança que Deus fez com eles para que eles pudessem ser um povo dessa forma, um povo que pudesse ser assim, de uma forma, viver em paz, em harmonia, e que fosse assim, caminhando com Deus e fossem respeitados para livrar de ir para a guerra, para livrar de tanta matança, porque Deus estabelecia aquela paz para aquele povo. Mas só que aquele povo, eles esqueceram da aliança. Eles não viveram a aliança, não viveram os mandamentos. E quantas vezes a Arca da Aliança foi tirada da mão deles? Foi tirada uma vez, foi devolvida e depois foi tirada por definitivamente. Aí a gente vai vendo que essa aliança que Deus fez com eles levaram eles à ruína, porque eles mesmos que quebraram a aliança com Deus, né? E aí começaram a viver pelo ódio, começaram a viver a idolatria, começaram a profanar o nome do Senhor e nosso Deus. E daí para frente as coisas estão do jeito que estão devido à própria natureza humana. Porque o próprio Deus, ele escreve em nós os seus mandamentos, que é a bondade, que é fazer o bem. Principalmente quando a gente tem família, a gente defende com unhas e dentes a nossa família. E precisamos defender com unhas e dentes todas as nações, todas, o povo todo de Deus. Em oração, em terço, em rezar o terço, em pedir a Nossa Senhora, em fazer jejum, em fazer penitências. Assim é as nossas armas que a gente usa. Não são armas que tiram a vida, mas são armas que devolvem a vida. São armas que traz conversão. São armas que traz luz. São armas que dissipa todo o mal e que nos revela no caminho do nosso Senhor e nosso Deus. A Virgem Maria, ela traz esse momento para nós, para que a gente possa vivê-los com dignidade e com amor. Olha só, uma mãe, quando ela perde os seus filhos para a droga, ou quando perde os seus filhos que vai preso, quanta mãe chora, quanta mãe quer a sua conversão, para que ele possa restaurar, para que ele possa viver uma vida digna. Ela quer dignidade para o seu filho. Uma mãe jamais quer ver o seu filho preso, ou quer ver o seu filho nas mãos das drogas, nas mãos do criminoso. Sua mãe quer ver o seu filho liberto. É assim que Nossa Senhora quer. Nossa Senhora quer ver-nos libertos de todo esse mal, de todo esse
essa corrente, essa escravidão de Satanás. Mas para isso é preciso que a gente reverta a situação em oração, em penitência, em jejum. Podemos fazer o jejum tirando somente um item do nosso alimento todos os dias, o item que a gente mais gosta, para que a gente possa entregar para conversão, para uma vida, um ato de bondade, para que seja realizado na vida da pessoa, seja uma oração para a cura daquela pessoa, seja uma oração para a libertação daquela pessoa, seja pedindo saúde, seja pedindo, né, qualquer pedido a Nossa Senhora, que a gente nos coloca nesse momento de fazer o jejum, de fazer a penitência da oração, seguida daquele jejum e seguida daquela entrega. Não precisa ser o jejum total, apenas um item da sua alimentação diária. Você possa fazer isso por 9 dias, seguindo a novena. E assim a gente vai podendo fazer esse momento com Nossa Senhora e trazendo essa luz que ela tanto nos revela e tanto nos mostra o caminho, que é apenas o seu Filho, Jesus. Ele que vai transformar tudo isso na bondade, no amor, na fraternidade, na comunhão, na santificação e no retorno a Ele. Assim também a gente vai vivendo o momento do catecismo da igreja, que vai mostrando para nós como a gente deve ensinar as outras pessoas para que a gente seja grande no reino dos céus. Esse é o grande momento de que a gente possa se fortalecer diante de todas essas trevas. Não somente naquele país de Taiwan que vive essa grande obscuridade, esse grande domínio de Satanás, mas no mundo inteiro, em todas as cidades, em todos os países, isso está acontecendo. É preciso que a gente tenha fé, é preciso que a gente viva sobre essa luz de Cristo, e é preciso que a gente vive nessa intercessão com Maria Santíssima para que a luz brilhe e dissipa as trevas. Assim a gente vai vendo que no Evangelho Jesus, ele precisou dar umas respostas. Jesus, ele foi questionado. E assim também a gente questionamos Jesus, né? Bem lá atrás os judeus questionavam Jesus, achando que Jesus veio descumprir a lei, que ele veio fazer então ali como que eu posso dizer assim, ele não veio, ele veio causar discórdia com a lei, mas ele veio cumprir a lei em todos os seus sentidos. E por isso que ele veio até o Sermão da Montanha, para que indique ali uma nova aliança. E essa nova aliança, ela vem nos restaurar para que a gente tenha sede não de vingança, mas a gente tem sede de justiça. E essa sede de justiça é viver o amor pelo próximo. É querer o que eu quero para mim, eu tenho que querer para o próximo. Isso é ser sede de justiça. É sede de paz, é procurar ter paz para toda a humanidade. A gente tem que buscar essa paz para toda a humanidade. Ser temente a Deus. E assim a gente vai vendo o Sermão da Montanha, como é bem-aventuradas as bem-aventuranças. E assim a gente tem que se entregar verdadeiramente nessas bem-aventuranças e fazer dessas bem-aventuranças a nossa vida diária, constante, todos os dias. É assim estaremos cumprindo toda a lei. E assim a gente vai vendo que Jesus, ele nesse momento que ele teve que responder, ele respondeu que ele veio para ser luz aonde há trevas, para ser o remédio aonde há os doentes, para ser o auxílio àqueles que estão abandonados, àqueles que estão jogados. Ele veio levantar os caídos, ele veio restaurar a sua igreja, ele veio trazer luz, ele é a luz.
Ele veio mostrar o caminho, porque Ele é o caminho. Ele veio dar a vida, porque Ele é a vida. E Ele veio nos mostrar o Pai, porque Ele é o Filho. E aquele que vê o Filho, vê o Pai. Aquele que ama o Filho, ama o Pai. Aquele que aceita o Filho, aceita o Pai. E assim é o caminho que leva à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. E nesse amor de Deus que nos une como irmãos, precisamos louvar sempre a Deus no amor. Esse amor que brota em nosso coração, esse amor que Nossa Senhora coloca no silêncio e no escondimento, para que nos leve a orar o Santo Terço. Que o Santo Terço a gente possa saber de cor, porque num momento de aflição, se a gente não tiver o terço, a gente vai rezar ele no coração. Fazer com que o coração bata, o coração arda neste amor que nos leva a Cristo Jesus. E assim, se a gente contemplar o texto todos os dias, fazer os mistérios, a gente vai saber que está escrito em nosso íntimo a lei e o mandamento do Senhor. Essa é a graça, essa é a bondade do nosso Senhor e nosso Deus, escrever no nosso íntimo, da nossa natureza humana, as leis e os preceitos do nosso Senhor e nosso Deus. Vamos para a oração final. Consagração ao vosso coração imaculado de Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sobre a proteção do vosso coração imaculado nos consagramos. Sobre a proteção do vosso coração imaculado seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunho de sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos livrai-me, do mal libertai-me, e nos momentos de angústia consolai-me. Durante o sono velai sobre o meu descanso, não deixai o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do seu amor possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições, e que no alvorecer de um novo dia eu acordo feliz e restaurado e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado. Amém. E que essa graça de nosso Senhor e nosso Deus e que essa luz vai nos iluminando profundamente, para que a gente sinta esse desejo de Nossa Senhora, esse desejo de salvar aqueles que estão nas trevas, de olhar por aqueles que estão necessitados de socorro, de oração, aqueles que estão vivendo uma vida em sofrimentos, em angústia, que Nossa Senhora vai socorrendo a cada um deles e que nós vamos em nossos corações se unir na oração, se unir a Maria, para que este mundo
receba Jesus Cristo, a luz para que ilumine todas as nossas trevas. E que assim seja em todo sempre. Amém. Até o próximo encontro.